falar nos melhores Blacks de Super Sentai. Agora a lista vai pegar fogo. Os melhores Blacks de Super Sentai, para mim, são tão fáceis de fazer quanto os melhores Reds de Super Sentai foi. Porque eu acho que o Black ele é o segundo personagem que mais se destaca em qualquer série Super Sentai. Então, para mim, o Black ele tem uma importância, às vezes, que chega ali a equiparar a do Red em algumas séries. E quem sabe de Super Sentai vai saber que eu não estou mentindo em falar isso, eu não estou falando besteira. Essa lista aqui também, eu já tinha mais ou menos os 5 melhores Blacks aqui em minha mente. E agora a gente só vai ordená-los aí por ordem aí de força, estilo, né, importância para a série, né, história, etc. Vamos colocar eles agora em ordem para vocês. E se vocês concordarem, comenta aqui embaixo. Se gostarem, já comenta logo. Mas se o seu Black não tiver nessa lista Top 5, calma lá. Fica até o final, menção honrosa, e na menção honrosa a gente vai ver se o seu Black está ou não nessa lista. Caso você realmente não tenha, você pode comentar aqui embaixo de forma amigável e respeitosa para que a gente possa, quem sabe, com os argumentos que você utilizar, mudar essa lista Top 5 e incluir o seu Black nela. Então, sem mais delongas agora, vamos direto lá para o vídeo para a gente saber quais são os 5 Blacks que eu mais gosto no Super Sentai. Vamos lá! E em quinto lugar da nossa lista, Top 5 melhores Blacks de Super Sentai, eu coloco aqui o Kaguragi, o Hashi Ouja de King Ouja. Esse é um Black extremamente carismático. Pensa num cara que tem um sorriso super simpático, carismático pra caramba. E ele é aquele cara que ele trabalha com a seguinte lógica: para enganar seus inimigos, primeiro você precisa enganar seus aliados. Então ele tem essa lógica e ele segue muito bem essa lógica. Ele tá sempre aí, literalmente jogando praticamente nos dois times, né? Ele trabalha como se fosse um agente duplo e ele tá sempre observando o time que tá ganhando, ele vai se direcionar mais para esse time, então ele vai acabar literalmente aí ajudando o time que tá sendo mais favorecido. Então, como o Hercules estava ali no poder, ele estava ali sempre, né, espreitando o Hercules, fingindo ser fiel e leal a ele. Depois que o Gira entra no poder, ele aí muda de time, aí começa a fingir ser fiel e leal, mas sempre com o interesse de preservar o reino dele, de manter a paz no reino dele, etc. Então esse cara aí é um cara que eu gosto muito desse estilo de personagem. É um personagem extremamente político e que sabe jogar bem nos dois times, né? Ele consegue literalmente ali agradar a gregos e troianos. Gosto muito também do visual civil dele, né? A forma civil dele. Ele usa muito o teatro kabuki, né? E as vestimentas dele, né? Aquele kimono pesado com cores chamativas e fortes. Eu acho bem bacana a forma civil. E uma coisa que eu acho legal nele também é que ele sempre tem uma carta na manga, né? É aquele negócio, quando o inimigo acha que vai ganhar, ele vai lá e revela, solta alguma coisa assim, e isso aí acaba literalmente virando o jogo, né, para favor dele. Então ele sempre tem essas características aí. É como eu falei, é um personagem que joga muito, é um personagem que facilmente sobreviveria, por exemplo, no seriado de Game of Thrones, porque é mega político, como eu falei para vocês, é mega articulador. Esse era um cara que, se colocasse ele lá em Game of Thrones, pode apostar, ele ia ser um sobrevivente nato. E em nosso quarto lugar eu coloco o Bamba. O Bamba, que é um dos maiores espadachins de Rio Soldier, né? Ele foi treinado pelo Master Black, que é um personagem muito legal, né? O mestre dele é um personagem muito bacana, e ele em si, ele tem uma personalidade que eu gosto muito, que é uma personalidade mais focada. Não é aquele estilo galhofa, não é aquele estilo palhaço, pelo contrário, ele é mega sério, né? Ele é um personagem que tem um tom mais sério, ele é muito focado nas coisas, ele treina sempre. Então sempre que você vê o Bamba tá treinando, tá tentando aperfeiçoar o seu estilo com a espada, etc. E ele é um dos personagens mais legais da série Rio Soldier. Rio Soldier é recheado de personagens bons, tá bom? Uma equipe muito completinha, assim, em termos de personagens de destaque. E eu acho que o Bamba é um dos personagens que mais se destaca na série. Como eu falei, eu acho que ele é um dos melhores espadachins de Tokusatsu de todos os tempos. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando dos melhores espadachins de Tokusatsu. Eu acho que o Bamba é um dos melhores. Eu acho uma das características mais marcantes desse personagem o estilo de luta dele. Quando você vê o Bamba lutando na sua forma transformada e na sua forma civil também, mas principalmente na transformada, você percebe que ele tem um estilo de luta muito bonito, né?
ele é muito, digamos, elegante lutando, né? É um espadachim nato. Eu também gosto muito da forma civil dele, tá bom? Do visual da forma civil. É um visual mais sério. Ele usa, tipo, parece uma roupa de lenhador, misturado com algo que me lembra também um mosqueteiro, né? Enfim, remete à dinâmica medieval que a série tenta nos passar. E o Bamba, cara, um baita personagem. Podem apostar, se vocês forem assistir o Soulja, prestem atenção nesse cara que vocês vão gostar dele. Se vocês são assim que nem eu, que gosta de personagem mais focado, mais sério, um estilo mais, digamos assim, um estilo mais sereno, esse cara com certeza vai chamar a sua atenção positivamente. E em terceiro lugar, para a nossa lista, eu vou colocar o Mega Black, o Koichiro. Koichiro, que é um Mega Black de Mega Ranger. Esse que é um dos melhores Blacks de todos os tempos. O cara chama muita atenção na série de Mega Ranger. Mega Ranger, para quem não sabe, possui os 5 integrantes, né? Ainda em níveis colegiais, né? Eles são ali, tipo, ensino médio, eles ainda estão lutando para entrar na faculdade, então eles são muito imaturos, mas o Mega Black não. O Mega Black, ele é de longe o mais maduro da série. Ele também é o mais sério, é o mais concentrado, mais focado, aquele que sempre está ali puxando a galera pro racional, puxando a galera pro lógico. Ele protagoniza bons episódios na série. Eles têm um episódio mesmo que ele se sacrifica nos primeiros episódios, ele se sacrifica pelo Red, né? O Red é meio esquentado. Aliás, o Red de Mega Range é muito ruim. Talvez isso tenha dado ainda mais espaço para o Black se destacar, porque o Red ruim, o de Mega Ranger. E aí tem uma hora que esse Red é desafiado e o Red, sem pensar, vai lá e aceita o desafio e acabando levando uma surra danada. E quem vai para salvar o Red é o Mega Black. E diga-se passagem, se não fosse por ele, com certeza o Red tinha morrido ali, e o Mega Black, até a cena que ele quebra o capacete, fica bem ferido, e depois ainda volta para lutar ferido. Uma outra característica do Mega Black é que ele atira com a bazuca, tá bom? E ele atira com a bazuca sozinho. Tem uma cena, tem um capítulo, não lembro qual, o qual o Mega Black atira com a bazuca sozinho. Na maioria das vezes ele acaba atirando com a bazuca com a ajuda dos colegas, né? Segurando ele atrás com aquele apoio nas mãos, nos ombros, etc. Mas tem um episódio que ele pega essa bazuca e atira sozinho. Não que isso seja muito mérito, até porque a bazuca dos Mega Rangers é uma bazuca bem, sabe, bem fajuta, bem desnutrida. Uma bazuca magrinha, coitada, não chega nem perto. Eu acho que se fosse uma bazuca tipo Changeman, Flashman, até mesmo Time Ranger, ou uma bazuca dos Maskman, ele não ia conseguir atirar sozinho nunca. Mas essa, como é uma bazuca menos robusta, ele acaba conseguindo atirar sozinho com ela. Ele, para mim, é o líder da equipe, tá bom? Não tem quem não me diga que ele é o líder, que ele não seja o líder. O Red acaba ganhando mais destaque por protagonismo mesmo, paciência, mas ele dá de 10-0 no Red. O próprio Silver, o próprio Mega Silver, reconhece ele como líder e se refere a ele como líder. Quem assistiu a série sabe que o Mega Silver fala sempre com ele como se ele fosse o líder da equipe, né? Dos Mega Rangers. Então, tá aí para mim, muito merecido o Koichiro, o Mega Black, em terceiro lugar. Quem assistiu o Mega Ranger, tenho certeza, vai lembrar desse cara e vai concordar que ele tem que estar na lista top 5. E vamos agora para o nosso segundo lugar. No nosso segundo lugar, eu vou botar o Masumi, o Bulking Black. Masumi, que para mim é um dos melhores personagens de Boukenger, tá bom? Ele tá ali o tempo inteiro rivalizando com o Red, desafiando o Red, só que o problema dele é que ele encontrou um Red que é muito, mas muito casca grossa. Olha, o Akashi para mim, eu já deixei claro isso em outros vídeos, o melhor Red de todos os tempos. O Akashi tá sempre um passo à frente do Masumi, por mais que o Masumi tente superá-lo, e acredite, o Masumi não é por falta de tentativa, ele tá sempre tentando superar o Red, mas por mais que ele tente superá-lo, o Akashi é um Red muito bom. Mas assim, isso não reduz o personagem, o Bulking Black. Pelo contrário, isso só torna o personagem ainda mais forte, porque o personagem vai segundo a segundo da série tentando se tornar melhor para chegar perto do Akashi, para superar o Akashi. Tem momentos em que os dois entram em embates direto, o Masumi, coitado, sempre acaba levando a pior. O Akashi é o Akashi, não tem jeito. Tem momentos que o Akashi prova-se melhor do que ele de forma praticamente espontânea, né? Eu me lembro que tem um monstro que ele tem alguma defesa que é tipo uma defesa meio que absoluta e que nenhum golpe pega nesse monstro, e aí o Akashi vai lá e desfere um golpe que pega no monstro, e aí o Bulking Black fica sem entender
entender nada do que está acontecendo, como é que o Akashi conseguiu aquilo, né? E tudo pela determinação, pela força de vontade mesmo do personagem, sabe? Depois ele acaba aprendendo também com a Akashi a fazer isso. O Boku in Black também, ele tem uma das maiores rivalidades de Sentai, que é o Boku in Black versus o Yami no Yaiba, que é aquele cara da Dark Shadow, né, daquela organização ninja. E a luta final entre o Yami no Yaiba e o Boku in Black é uma das melhores lutas de Tokusatsu de todos os tempos. É uma rivalidade épica, assim, vale a pena você ver essa luta final deles dois. Então é um Black que tem um rival. Eu adoro esses Blacks que, com o passar da série, eles vão criando uma rivalidade com um oponente que é um oponente poderoso, etc. E ele tem no final ali aquela luta, aquele embate épico, sabe? Aquela luta, na verdade, o embate épico de Boukenja é do Boku in Black versus o Yami no Yaiba, né? Esse é o embate épico de Boukenja, né? Tipo assim, a luta do Change Dragon versus o Buba de Boukenja são esses dois caras lutando. Então não tem como não dar destaque ao Boku in Black. E assim, no final da série, isso que eu vou falar agora é um spoiler. Quem nunca assistiu a série, eu aconselho pular essa parte do vídeo aí, por uns 2, 3 minutinhos aí, porque isso que eu vou falar é um spoiler, e isso pode estragar a experiência de alguém que vai assistir a série. Mas no final da série, o Akashi, ele reconhece o Boku in Black como um personagem com um potencial de liderança, e ele dá a liderança dos Boukenjas ao Boku in Black. Então, no final da série, o Boku in Black vira o líder dos Boukenjas, por merecimento. O Akashi, que eu volto a dizer, é um grande head, um grande líder, consegue reconhecer isso e diz, não, você merece ser o líder dos Boukenjas, e passa a liderança para ele. Então, tá aí, Boku in Black merecido em segundo lugar. E, pessoal, quem conhece um pouco de Sentai, quem assiste Sentai, sabe que o primeiro lugar dessa lista não será novidade. Sabe que o primeiro lugar dessa lista, para mim, assim, eu acredito que vai ser o primeiro lugar da lista de muitos de vocês. Se não for o primeiro lugar, vai estar entre o top 3 ali dos Blacks, dos melhores Blacks. Eu estou falando dele, de Guy, o Black Condor. Black Condor, que é um dos melhores personagens de Tokusatsu de todos os tempos. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o Black Condor, né, sobre os melhores personagens, na verdade, de Tokusatsu, e o Black Condor estava lá. O cara fuma, o cara bebe, o cara anda de moto, o cara toca saxofone, o cara é mulherengo, o cara joga sinuca, o cara faz tudo, é aquele bad boyzão, sabe? É extremamente anárquico, é extremamente rebelde, tem uma rivalidade ali com o Ryu, que eu nem considero uma rivalidade, porque para mim o Ryu não chega nem aos pés dele, né? O Red de Jetman não chega nem aos pés do Black Condor. Além disso, ele ainda tem uma rivalidade grande contra um dos vilões, que é o Grey, que é aquele robô que fuma o charuto. Eu adoro o Grey, aquele robôzão que fica fumando o charuto. Cara, não tem como o Guy não tá nessa lista aqui. E para mim ele é primeiro lugar. Para mim ele é primeiro lugar porque ele tem essa questão de o tempo todo ele tá rivalizando com o Red, e para mim superando o Red. Em vários momentos ele supera o Red. Até porque o Red de Jetman não é difícil ser superado. Talvez isso não seja nem um mérito tão grande para ele superar o Red de Jetman. Já com o Grey, ele protagoniza aquela luta final dele com o Grey, que ele é o primeiro capacete partido de Tokusatsu, viu? Que eu me lembro, é o primeiro capacete que se parte em Tokusatsu, é ele contra o Grey. E aí o Grey realmente ele acaba vencendo o Grey. E aí vai outro spoiler, para quem nunca assistiu o Jetman, pula mais uns 2, 3 minutos aí do vídeo, porque aqui vai mais outro spoiler. No final da série, ele tem o seu arco, a sua saga fechada com uma morte, né? Ele morre, para quem nunca assistiu o Jetman, o Black Condor morre no final. E morre de uma forma super heróica. E eu acho a forma. Muitos criticam às vezes a forma como ele morre, mas eu acho que é uma forma. Ele morre de uma forma humana e ao mesmo tempo heróica. Eu acho que isso fecha o personagem, fecha o arco do personagem com bastante dignidade, sabe? E de uma certa forma, depois, não que eu tenha levado isso em consideração, mas talvez isso tenha até pesado um pouco na minha decisão de botar o Guy em primeiro lugar. Depois ele retorna em Gokaiger. E, cara, que episódio espetacular. Mas que absurdo de episódio bom aquele que ele retorna em Gokaiger e ele dá uma lição no Marvelous, velho. O Marvelous, que já é um líder praticamente pronto, ele ainda consegue dar uma lição no Marvelous e atuar naquele episódio de maneira épica. A aparição dele em Gokaiger é épica. Eu arrisco dizer
que a aparição do Black Condor em Gokaiger o melhor episódio de Gokaiger é quando o Black Condor aparece para dar o poder dos Jetmons aos Gokaigers. Então, para mim, Black Condor, o Guy, em primeiro lugar. Curtiram o vídeo? Legal, né? Eu acho que essa fase agora aqui do canal de pegar os principais elementos de cores dos Super Sentais e trabalhar quem são os 5 melhores dele é uma das fases mais divertidas que o canal já teve. Eu espero que você esteja gostando. Se não assistiu aos outros do Red e do Blue, assiste, tá bom? Já já vai sair da Pink, do Yellow, do Green e de membros extras também, tá bom? Então é só esperar e ficar ligado no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Compartilha esse vídeo com os amigos, vamos ajudar o nicho a crescer. Até o próximo vídeo do Top 5. Como menção honrosa, eu pensei em vários para colocar como menção honrosa. Eu pensei em colocar o Dyna Black, eu pensei em colocar o Change Griffon, sim, por que não, Change Griffon, mas acabei colocando o Jiraiya de Kaku Ranger. O Jiraiya é um personagem, assim, que ele só tem um arco para mim, que é muito bom, que é na verdade dois, né, que é o início dele, a primeira vez que ele aparece. Eu achei bem legal essa primeira vez que ele aparece. Acho bem forçado botar no Jiraiya para falar inglês, não gosto disso nele, ele ficar falando inglês na série. Eu acho bem forçado aquele inglês dele, mas tudo bem, né, faz parte, o personagem veio da América, beleza, nada mais justo que ele falar inglês. Mas a primeira aparição dele é legal, e depois aquele arco que ele tá pegando o pergaminho dele, aquele arco é sensacional. E olha, eu arrisco dizer, eu acho que eu não vou ser leviano se eu estiver dizendo que a melhor luta de Tokusatsu, a melhor luta em termos de coreografia, em termos de tudo, não é rivalidade, entenda, não é rivalidade, até porque o inimigo dele é apresentado em 2 episódios, não tem nem como criar uma rivalidade, mas a melhor luta de Tokusatsu em termos de coreografia, para mim, é a dele contra o mestre dele. A luta de Jiraiya contra o mestre dele, quando ele vai buscar lá o pergaminho dele, é um esplendor. É assim, eu já assisti aquela luta, eu acho, umas 3 vezes, e não me canso de assistir e admirar o quão aqueles 2 episódios, aquela sequência de 2 episódios é bonita e o quanto aquela luta é bem feita. Ele, se eu não me engano, tanto ele quanto o mestre já eram artistas marciais, então nenhum dos dois precisaram de dublê. Os dois fizeram a luta ali baseado nas habilidades que já possuíam e eles eram bons artistas marciais. Os caras eram mestres mesmo, os caras jogaram duro ali naquela sequência de ação. Quem nunca assistiu, eu não sei o episódio, eu realmente não sei se alguém souber aí a dupla de episódios que o Jiraiya vai enfrentar o mestre dele. Eu sei que é um episódio duplo e eu sei que ele é o único que vai pegar o pergaminho que tem um episódio duplo, né? Os outros não, os outros têm uns episódios bem meia boca, bem ruinzinho, mas esse não, esse do Jiraiya é surreal. Para mim, só por isso ele já deve estar aqui na nossa menção honrosa. Outro motivo que ele está na nossa menção honrosa é o nome dele. Pô, o cara carrega o nome de que para mim é o maior ninja de todos os tempos, o sucessor do Togakuri, Jiraiya. Calma lá, eu sei que não tem nada a ver, eu sei que é outro Jiraiya, é só a mesma cultura ali, que eles só pegaram o nome emprestado, mas, pô, cara, o cara tem o mesmo nome do sucessor do Togakuri, né? Isso tem que pontuar também pro cara.